Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e hoje eu estou aqui para a gente falar a respeito do AIT, o ataque isquêmico transitório. Embora muita gente ainda pense que é um AVC que reverteu em menos de 24 horas, a verdade é que a definição mudou um pouco e mudou por bons motivos. Então vamos lá para a gente entender como identificar, estratificar o risco e evitar erros na hora da conduta. E eu já sei que às vezes nem todo mundo gosta de falar a respeito das histórias de definição e tudo mais, porém acredito que seja importante nesse caso. A definição clássica do AIT era definido como um episódio neurológico focal de origem vascular com resolução completa dos sintomas em menos de 24 horas. Hoje em dia, temos uma definição que ela é baseada em imagem. O AIT é um episódio transitório de disfunção neurológica focal causada por isquemia cerebral, medular ou retiniana, sem evidência de infarto agudo na imagem, especialmente na difusão na ressonância magnética. Isso aqui é uma mudança muito importante. Isso quer dizer que se houver uma lesão qualquer isquêmica visível, mesmo que os sintomas tenham durado apenas minutos, o diagnóstico correto é um AVC isquêmico menor ou minor. Quero chamar a atenção aqui para os sintomas do AIT, que eles incluem a hemiparesia, a disartria, a afasia, a amaurose fugaz, hemianopsia. Geralmente eles duram poucos minutos, raramente mais de uma hora, e essa daqui é uma pequena dica prática. Agora, se o AIT é uma isquemia focal que reverte, por que ela é tão importante? Porque ela nos mostra que existe um risco sério de AVC nos dias seguintes. Então, reconhecer e tratar cedo pode salvar neurônios. E para isso a gente vai usar algumas escalas, desde as mais básicas até algumas outras que são novas, mas nenhuma sozinha pode determinar o destino do nosso paciente. Então vamos falar um pouquinho dessas escalas. O primeiro, que é o mais clássico, o score ABCD2. Ainda que ele é mais utilizado na triagem inicial do risco do AVC após o AIT, ele somente atribui alguns pontos baseados na idade, maior a 60 anos, a pressão arterial, maior a 140/90, e os achados clínicos, como hemiparesia, distúrbios da fala sem fraqueza. Também somam pontos aqui a duração dos sintomas, maior de 60 minutos, soma 2 pontos, de 10 a 59 minutos, 1 ponto. E diabetes mellitus também soma 1 ponto. Total, 0 a 7 pontos. Com esse score, 4 ou mais pontos mostram que existe um maior risco de AVC entre 2 a 7 dias seguintes. Já o ABCD2 tem algumas limitações. Ele não inclui os achados de imagem, ele ignora a etiologia do nosso evento e aqui o ponto importante é que ele pode subestimar eventos de circulação posterior. Para isso, existem outras ferramentas com maior acurácia, como por exemplo o ABCD3, que ele inclui o Dual TIA, que significa a ocorrência de 2 episódios de AIT em um curto intervalo de tempo, geralmente dentro dos 7 dias, e que na prática costuma ser bem comum. Por outro lado, temos o ABCD3I, que soma achados de imagem, como presença ou não do infarto em difusão, estenose carotídea maior a 50%, ganhando mais sensibilidade, porém perdendo em especificidade. E finalmente, o Canadian TIA Score, que avalia fatores clínicos laboratoriais de imagens, mostrou um desempenho superior ao ABCD2. Mas como disse, é importante que nenhuma dessas escalas sozinha deve determinar a condução do nosso paciente, e sim situações como presença de estenose carotídea, FA ou cardioembolismo, presença de algum infarto silencioso ou sintomas em crescendo. Mas quero chamar a atenção aqui para um detalhe: nem todo AIT precisa ficar internado. Alguns AITs podem ser tratados ambulatorialmente. Então vamos revisar aqui alguns princípios importantes. O primeiro é o baixo risco clínico de recorrência precoce desses pacientes. Sempre quando o score ABCD2 for menor a 3, ele pode orientar que o meu paciente possa ir de alta, especialmente quando ele não tem nenhum outro fator de risco, como estenose carotídea, FA. Mas lembrem-se, a gente tem que avaliar um conjunto. Por outro lado, e o óbvio também precisa ser dito, meu paciente não pode ir de alta com nenhum déficit neurológico persistente. Outros parâmetros importantes são o acesso garantido à investigação rápida, que o meu paciente possa ter acesso ao Doppler de carótidas, um ecocardiograma, monitorização cardiológica e uma avaliação neurológica dentro de 48 horas. O que eu entendo, é muito difícil na nossa realidade, porém, em alguns estados a gente consegue realmente ter essa avaliação de forma remota, então fica aí a dica. Finalmente, a estabilidade clínica. Nada de hipertenso grave indo embora para casa, nem outras alterações metabólicas
ou comorbidades descompensadas indo de alta, e finalmente pacientes que tenham boa adesão e suporte social, capacidade de seguir um plano, transporte, rede de apoio, rede de contenção e acesso à medicação. Maravilha, mas você está lá na porta, chegou aquele paciente com déficit focal e pintou aquela dúvida: será que realmente é um AIT? Será que é um evento isquêmico definitivo? Vamos revisar aqui alguns dos diagnósticos diferenciais. O primeiro deles é a migrânia com aura, ou aquela famosa enxaqueca com aura. Os sintomas visuais costumam ser positivos, coisa que geralmente não costuma aparecer no AIT. A parestesia é em progressão, muitas vezes seguida da cefaleia. A epilepsia, com déficit focal pós-ictal, também costuma apresentar fenômenos sensoriais positivos, além também do déficit pós-ictal que costuma aparecer. A síncope, com perda de consciência sem déficit focal também, importante questionar a respeito da situação em que aconteceu. A hipoglicemia, confusão, alteração da consciência, porém com algum déficit reversível. Além disso, distúrbios vestibulares com vertigem isolada, sem outros déficits neurológicos, podem confundir um pouco a gente. Finalmente, os distúrbios funcionais ou psicogênicos, que apresentam padrões que são atípicos, incoerentes e que não casam muito com a neuroanatomia. Aqui o importante é a anamnese detalhada e caracterização de sintomas, início súbito, sem sintomas positivos, ou seja, com sintomas negativos, focais, com resolução completa, são os pilares do diagnóstico clínico do AIT. Agora, você que está lá no pronto-socorro, se bem sabemos que a ressonância magnética disponível seria essencial para todos os serviços de emergências, sabemos que não é uma realidade. Então, como que eu posso saber o que realmente está acontecendo com o meu paciente? O primeiro é descartar principalmente hemorragias ou massas expansivas. Então, aqui a tomografia sem contraste tem seu valor. Também é importante incluir exames laboratoriais básicos, além do eletrocardiograma, glicemia capilar e avaliação da PA. E, se possível, o Doppler de carótidas, ecocardiograma e, obviamente, monitorização cardíaca contínua. Qual vai ser a minha conduta imediata caso realmente o meu paciente tiver diagnóstico em AIT? O início da antiagregação é mandatório. Aspirina ou dupla antiagregação plaquetária com aspirina mais clopidogrel por 21 dias em casos de alto risco. Em caso de pacientes que já tomam aspirina, fazer uma dose de ataque não melhorou o prognóstico. O controle da PA aqui também é muito importante, bem como outros fatores, como a glicemia e perfil lipídico. Avaliar a anticoagulação, se origem cardioembólica, e em caso de pacientes que já tomam anticoagulação, verificar a respeito da adesão e alvos terapêuticos. Importante a investigação de estenose carotídea e eventual tratamento com endarterectomia. Finalmente, PS também é lugar de educação. Orientar a respeito de cessação de tabagismo, dieta, atividade física e manter a adesão do tratamento. Espero que esse episódio tenha trazido uma luz para esse caminho tão escuro que ainda é o AIT. Lembre-se que aqui, investigação diagnóstica, a estratificação de risco e o tratamento são essenciais para prevenir AVCs incapacitantes. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de dar aquelas 5 estrelas no Spotify, seguir a gente lá no Instagram, @bolos de emergência, e compartilhar nossos vídeos lá no YouTube, também @bolos de emergências. Um abraço para vocês e até a próxima.